Boa noite a todos. É com muita alegria que nós participamos desse momento, essa 9ª Conferência Internacional sobre Qualidade e Segurança em Serviços de Saúde, que é um evento regular do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Qualidade e Serviços de Saúde. E para nós é muita alegria, é muito desafiador e com muita alegria que a gente recebe o professor Victor Soria e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte para discutir o tema que nós elegemos para essa conferência, que foi segurança em cirurgia. A cirurgia é uma modalidade muito importante na abordagem em saúde, no tratamento dado aos pacientes, nos diversos problemas de saúde que se colocam. E a OMS estima, para vocês terem uma ideia, 234 milhões de cirurgias ano no mundo inteiro. Pela estimativa da OMS, 1 a cada 25 pessoas operam por ano no mundo. É muita gente. Imagina que ainda tem 8 bilhões sem acesso à cirurgia. Então, e aí quando a gente olha esses números gigantescos e quando a gente estuda sobre eventos adversos, de um modo geral, a literatura aponta que 1/3 dos eventos adversos que ocorrem em hospitais estão relacionados a procedimentos cirúrgicos. Então, é muita coisa. Significa que nós precisamos realmente olhar essa área com muito carinho, medir o que nós temos e, mais do que tudo, trabalhar para garantir qualidade para os nossos pacientes, na perspectiva de reduzir os danos associados às cirurgias. Bom, então, essa conferência, ela, na verdade, traz a cirurgia como o foco, né? E o tema, então, dessa conferência, que é Situação e Perspectivas sobre a Qualidade e Segurança das Cirurgias na Espanha e no Rio Grande do Norte, será abordada hoje por 2 colegas aqui que estão ao meu lado. O primeiro é o professor Victor Soria, ele é victoriano, mas a gente já conhece como Victor, né? Ficamos já amigos essa semana, circulamos aqui pelos hospitais, pela CESAP. O doutor Victor Soria é doutor em Medicina e Cirurgia, ele é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Universitário da Universidade de Múrcia, e já é um pesquisador de larga data na área de infecções em cirurgia e segurança em cirurgia. Então, ele vai trazer para nós a experiência deles com projetos que trabalham com qualidade e segurança em cirurgia na Espanha e na região da Múrcia. Nosso outro palestrante será o Dr. Petrônio Spinelli. Petrônio é médico infectologista e administrador hospitalar e atual secretário adjunto da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Então, Petrônio vai trazer para nós o contexto da cirurgia no Rio Grande do Norte, e essa é uma realidade importante de nós conhecermos, inclusive para nos inteirarmos da nossa responsabilidade sobre como a gente quer chegar lá do ponto de vista de proporcionar mais qualidade aos procedimentos cirúrgicos aqui. Então, cada palestrante terá 30 minutos, e eu vou avisá-los quando tivermos com 5 minutos faltando, e aí eu já sugiro aos presentes que tomem nota das suas questões e dúvidas, porque após as 2 conferências nós abriremos para uma discussão em torno de 20, 30 minutos. Então, é importante que vocês já estejam com as dúvidas aí, ou os comentários, ou contribuições, né, a fazer após as conferências. Vamos lá, então. Buenas noches y muy obrigado por la invitación a estar aquí en Natal, que me siento muy orgulloso y muy contento. Siento que no poder dar la conferencia en portugués. Seguro que sería más fácil de entender, pero bueno,
no me siento todavía con los días que llevo aquí con la confianza suficiente para hablarles en su idioma. Les voy a contar pues, una experiencia que estamos llevando a cabo en España y hasta el punto en que nos encontramos actualmente. Cuando hablamos de listados de verificación, me gusta empezar con un incidente que probablemente algunos de ustedes conozcan y que parte del año 1935, cuando el gobierno de Estados Unidos propuso un concurso para el diseño y la fabricación de bombarderos de largo alcance. El Boeing 299, que no lo conocerán porque posteriormente cambió de nombre, es un modelo que tenía una capacidad de autonomía, velocidad y mucho más potente, capaz de cargar una cantidad de misiles mucho mayor que el resto de sus competidores. Tenía 31 metros de eslora, 4 motores y ganó el concurso y es el modelo que iba a comprar el ejército de Estados Unidos en esta época. Para el vuelo inicial le dieron la confianza a un comandante de vuelo experimentado y pues uno de los más brillantes comandantes de vuelo de Estados Unidos. Sin embargo, el vuelo inicial, que era el de prueba, cuando el avión ascendió 90 metros, giró sobre el lado derecho y no pudo recuperar la horizontalidad y se estrelló inmediatamente. La investigación de aquel incidente dio lugar a ver que no hubo ningún fallo mecánico en el avión y que aquello se debió a un error humano. Vieron que el motor tenía 4 motores, a diferencia de los bimotores habituales, que tenía un tren de aterrizaje nuevo, alerones con compensador de hélices y que al piloto se le olvidó o no quitó un mecanismo que bloqueaba los controles de vuelo, de tal forma que no pudo controlar el avión y el avión se estrelló. Este fue el motivo por el cual, a partir de ese momento, se hizo obligatorio en la aviación los listados de verificación que mejoraron notablemente la seguridad aérea. Esto fue en 1935 y, sin embargo, este mecanismo de seguridad no tuvo trascendencia en la sanidad y sobre todo en la cirugía hasta el año 2008. La publicación de Weiser en el Lancet hizo ver que no se había producido ninguna iniciativa para mejorar la seguridad en cirugía, a pesar de que el número de intervenciones anuales era de 234 millones, superior al número de nacimientos, a la prevalencia del virus de la inmunodeficiencia o incluso a su incidencia. Esta publicación no solo hizo ver el número de intervenciones, sino también que por lo menos en 7 millones de intervenciones se producían complicaciones que dejaban secuelas en los pacientes. Se estimó en 1 millón de muertes por año en todo el mundo, aquellas relacionadas con incidentes que se producían en la cirugía. Los incidentes no eran cosas raras, estamos hablando de eventos que suceden todos los días en los quirófanos, afortunadamente no en todos los quirófanos. Nos equivocamos en la identificación del paciente, el procedimiento, la localización del sitio quirúrgico. Tenemos problemas con los equipamientos de anestesia, que nos damos cuenta cuando el paciente ya está anestesiado. A veces no tenemos el equipo quirúrgico necesario cuando ya hemos empezado la intervención quirúrgica. Se usan equipamientos no estériles o con los controles de esterilidad no correctos y se producen pérdidas de sangre que no hemos previsto previamente. Así, la OMS sacó la estrategia de cirugía segura salvavidas
con la intención de promocionar la seguridad en la cirugía como un asunto de salud pública, dado el número de intervenciones quirúrgicas que se producen al año, y la herramienta era el listado de verificación quirúrgica para mejorar los patrones de seguridad en cirugía. El listado seguramente lo conocen casi todos. Consta de 3 partes, una serie de actuaciones que se hacen en el momento de la entrada del paciente al quirófano o al antequirófano, una serie de actuaciones que se hacen en el momento de la pausa quirúrgica, justo antes de que el cirujano empiece la intervención quirúrgica, y otro tipo de intervenciones que se realizan cuando el cirujano ha terminado, antes de que los profesionales salgan del quirófano. Bueno, parece sencillo, y no solo la OMS avalaba este listado de verificación, sino que hubo una publicación en el New England Journal of Medical en el que se veía que en 8 hospitales en los que se probó este listado de verificación mejoraba los patrones básicos de seguridad y las actuaciones de los profesionales, que subían de un 36 a un 68%, y en algunos hospitales llegaba hasta el 100%. Y lo que es más importante, se redujo la morbilidad y la mortalidad. Antes de la utilización del checklist estaba en un 1,5% y pasó a un 0,8%, y la tasa de morbilidad pasó de un 11% a un 7%, disminuyendo fundamentalmente la infección de herida quirúrgica y el número de reintervenciones con reducciones estadísticamente significativas. Esta no fue la única iniciativa. Hay muchas, como la de la Joint Commission, aunque aquí quería comentar el SURPASS por ser una iniciativa de un cirujano de Bries, un cirujano holandés, que focalizó su atención no solo en el quirófano, ya que decía que gran parte de los errores se producían o venían, digamos, se arrastraban de errores que se producían en la planta o en urgencias. Así, él hizo una guía clínica que incluía una serie de actuaciones, hasta 90 ítems, desde que el paciente estaba en la planta, estaba en quirófano o era antes de darle el alta. Con ello consiguió disminuir la mortalidad dentro del hospital, disminuir las complicaciones y el número de reintervenciones no planificadas. Bueno, nosotros nos planteamos, antes de tomar la iniciativa que les voy a comentar, hacer una revisión, ya que no solo nos valemos o no solo nos queríamos fiar de la revisión o de la publicación del New England. Y entonces hicimos una revisión que hizo la Agencia de Evaluación de Calidad de Cataluña, en el que revisaba revisiones sistemáticas de 2004 a 2016, encontró 256 referencias, de los cuales eran 4 metaanálisis y 10 revisiones sistemáticas. La conclusión, porque este informe está disponible, está en la página de Cirugía Segura y es un informe bien hecho y realmente interesante, es que los listados de verificación producen un efecto positivo sobre la seguridad del paciente quirúrgico en general, disminuyendo la tasa de complicaciones, la mortalidad y la infección de herida quirúrgica. Además, se demostró que esta herramienta era útil para promover una mayor y mejor comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico, que pensamos que es la base de la mayoría de los problemas que surgen en el quirófano. Bueno, nosotros también tenemos alguna experiencia que publicamos cuando el profesor C. Newton estaba en Murcia, y en el que decidimos ver en los 9 hospitales de la región de Murcia cómo se estaba utilizando el listado de verificación. El listado de verificación vimos que estaba presente en un 83,3% de las intervenciones, pero que el número de ítems que había cumplimentados, es decir, los que la enfermera marcaba que se habían hecho, era del 70%, con una variabilidad dependiendo de las 3 fases. No obstante, la cumplimentación completa, es decir, los pacientes que se iban con todos los ítems cumplimentados, era del 27%, no llegaba al 30%. Decidimos analizar
estos datos un poquito más y nos dimos cuenta que había una variabilidad entre hospitales. Había hospitales que no llegaban al 40% y, sin embargo, había hospitales que estaban en torno al 90% y uno incluso que tenía el 100% de cumplimentación en todas las intervenciones que habíamos evaluado. Hicimos un análisis para ver si se relacionaba con algún factor y vimos que los pacientes que se intervenían con anestesia local, eso significaba que no se utilizaba prácticamente el listado de verificación, y con respecto al tamaño del hospital, los hospitales con tamaño pequeño y mediano era donde mejor funcionaba, donde mejor se cumplimentaba el listado. Podíamos habernos quedado más o menos tranquilos y pensar que esto era la realidad, que no estaba mal del todo. Pero pensamos que las cosas no eran tan bonitas como habíamos encontrado en el estudio y decidimos dar una vuelta más. La vuelta más significaba que contratamos para este proyecto a 2 enfermeros que los enseñamos, los adiestramos para evaluar si las verificaciones eran reales o no. Es decir, si se cumplimentaban las cosas y se hacían, o se cumplimentaban y no se hacían. Comparamos en los 9 hospitales el momento de la pausa quirúrgica entre las verificaciones y las actuaciones de los profesionales. Y vimos, como ya pueden ver aquí, y ahora les daré algún detalle más, que había un exceso de registro en todas las especialidades y en todos los hospitales. Pudimos ver en concreto que había de media un 88,7% de registros, pero sin embargo las actuaciones profesionales en el momento de la pausa quirúrgica no llegaban al 60%. En algunas especialidades era un poquito más escandaloso. Por ejemplo, en cirugía, el cirujano, anticipaba los eventos críticos, es decir, verbalizaba en qué consistía la intervención y si había algún problema, solo en el 40%, y sin embargo se chequeaba casi el 90%. Algún detalle también interesante es que en el hospital donde teníamos un 100% de cumplimentación, no llegaba al 38% de realización de las actuaciones de los profesionales. Y según las especialidades, pues había especialidades como la mía, y no lo digo con orgullo, que en el 93% se marcaba y sin embargo no llegaba al 59%, no llegaba al 60% las actuaciones profesionales hechas. Bueno, nos planteamos, ¿y esto por qué no lo hacemos? Porque es evidente, todos sabemos y hemos revisado la literatura que hay que hacerlo y sin embargo no lo hacemos. Bueno, pues en el grupo de trabajo se nos ocurrieron unas ideas que están por demostrar, pero que están ahí y que las quiero lanzar como reflexión. Probablemente no hacemos el listado de verificación porque no nos lo creemos. Yo digo también que no lo hacemos porque, es decir, como no nos lo creemos, no lo hacemos. Y como no lo hacemos, pues tampoco nos lo creemos. Lo digo porque hay profesionales, y son experiencias que uno saca en el día a día, que aunque no se lo creen, lo hacen, y sin embargo, después de hacerlo, cuando un cirujano hace el listado de verificación de forma sistemática, más pronto o más tarde encuentra un evento o le pasa algo que dice, menos mal que estaba haciendo el listado de verificación, porque me podía haber equivocado de paciente, porque no le puse porque si no hacemos el listado, empezamos la intervención sin que haya pasado el antibiótico, o bien porque no hemos hecho reserva de sangre y teníamos que haberla hecho. Yo digo también otra cosa, y es que nosotros no vamos en el avión. Yo creo que si los cirujanos o los enfermeros o los anestesistas que estamos en el quirófano fuéramos nosotros los que tuviéramos que operarnos, seguramente nos gustaría que el profesional que nos va a operar hiciera el listado de verificación y nos gustaría oírlo porque así nos dormiríamos más tranquilos.
Otra cosa que pasa es que nuestros errores no salen en la tele. Cuando un avión se cae, eso sale en las televisiones de todo el mundo. Sin embargo, nuestros errores, cuando no ponemos un antibiótico antes de que empiece la intervención o cuando el paciente tiene una infección o a veces incluso cuando nos equivocamos en el sitio de la cirugía, es muy raro que estos errores nuestros lleguen a unos medios de comunicación. Son errores que suceden de uno en uno y no tienen repercusión mediática. Y por último, porque a diferencia de otros proyectos más corporativos, el listado de verificación y cualquier medida para mejorar la seguridad entra en un quirófano donde hay un equipo multidisciplinar que en pocas ocasiones tiene una cultura de trabajo en equipo. Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer o pensamos que sabemos lo que tenemos que hacer y no tenemos la sensación o la cultura de que si trabajamos todos en equipo las cosas van a ir mejor. Pues como consecuencia de la situación, en el Ministerio de Sanidad español nos propusieron a la Asociación Española de Cirujanos, en ese momento yo coordinaba la sección de gestión de calidad, un programa para dar una vuelta al listado de verificación y otras actuaciones que podían mejorar la seguridad en cirugía. Y así vimos, como ya saben, que hay un problema para utilizar el listado de verificación. Es evidente que hay una falta de cultura de trabajo en equipo en quirófano. Y además hay otros aspectos que no estaban cubiertos por el listado de verificación y que pensamos que teníamos que incluir dado el avance de estos problemas. Por ejemplo, una falta de prevención adecuada de la enfermedad tromboembólica y los errores en medicación que se producen en la sala de cirugía. Decidimos elaborar un programa con dos tipos de medidas. Unos relacionados con la seguridad del paciente quirúrgico, que era elaborar un manual de utilización con ligeras variaciones del listado de verificación para mejorar su utilización, la aplicación de la profilaxis antibiótica, así como otras medidas que surgen del programa paralelo que llamamos Infección Quirúrgica Cero, que es un programa también promovido por el Ministerio de Sanidad y que se centra en 5 ítems. La profilaxis antibiótica correcta, la utilización de clorhexidina como preparación del campo quirúrgico, la depilación en lugar del rasurado con la maquinilla manual, la depilación eléctrica, mantener la normotermia del paciente que se interviene y mantener la normoglucemia. 5 medidas destinadas a mejorar la infección de sitio quirúrgico. Además, proponíamos la protocolización de la profilaxis tromboembólica y la prevención de errores de medicación utilizando las etiquetas ya escritas para la medicación de riesgo que se utiliza en quirófano. Y otro tipo de medidas destinado a mejorar la seguridad o la cultura de seguridad, que son, primero, la evaluación mediante la realización de la encuesta de seguridad del HRQ y una formación que se propone gratuita pero accesible a todos los profesionales de los hospitales que se adhieren al programa. Una formación básica y otra un poquito más avanzada. La organización del programa es la que ven aquí. Incluye un grupo nacional liderado por el Ministerio, la Asociación Española de Cirujanos y sociedades científicas quirúrgicas y de enfermería. Un grupo autonómico, que es como un grupo estatal, y un grupo de coordinación que se tiene que reunir y coordinar en cada hospital. O sea, grupo nacional, grupo autonómico o estatal y un grupo hospitalario. La página de Cirugía Segura, que está accesible y la pueden consultar, incluye todo el contenido del programa, que como les digo es accesible, incluye una pestaña de formación en el que está accesible y que se puede rellenar online la encuesta de seguridad. En la misma pestaña de formación un curso básico de seguridad del paciente quirúrgico y un curso avanzado. El curso avanzado, que es del que estamos más orgullosos porque pensamos que
hasta ahora no hay ningún otro curso de seguridad para profesionales del ámbito quirúrgico, incluye temas que para nosotros son especialmente importantes, como la cultura de seguridad y la implicación del paciente en la seguridad de ellos mismos. Un segundo tema, que es aprendiendo de otros modelos, que lo ha elaborado un piloto de aviación que es experto en seguridad aérea y que encuentra los paralelismos que hay tantos en cuanto entre el quirófano y una cabina de un avión, y otro capítulo que habla de habilidades no quirúrgicas, es decir, cuáles son las habilidades que el personal de quirófano debe tener para mejorar la seguridad del quirófano en cuanto a relación, compartir conocimientos, mantener el liderazgo y una serie de habilidades que, si todos las tuviéramos, pues mejoraría mucho el trabajo en equipo y la seguridad de los pacientes. Además, hay una pestaña para resultados en los que los participantes o el coordinador de cada hospital tiene que introducir los resultados que va obteniendo para su posterior análisis. Bueno, este programa empezó en 2018, en el que incluíamos solo pacientes de cirugía programada de los hospitales que tuvieran especial interés. Y los resultados de la fase piloto, que son los que les voy a mostrar ahora, se presentaron en una reunión en el Ministerio de Sanidad en diciembre del año pasado. Y luego la fase de implantación, que es en la que estamos ahora inmersos, que incluye ya todos los hospitales que se han adherido y con cirugía programada, cirugía urgente o cirugía ambulatoria. Esta ha sido la progresión de profesionales adheridos al programa a lo largo del año 2018. Los usuarios registrados de profesionales sanitarios han sido 1.085, con una diferencia entre comunidades autónomas y también entre especialidades quirúrgicas, anestesistas y otros. Como pueden ver, hay hospitales medianos que son un poquito mayores, pero también hay hospitales grandes y hospitales pequeños adheridos al programa. La distribución por estamentos o por formación, como ven, hay una gran mayoría de enfermeros que son los profesionales que más fácilmente y con más ilusión y entusiasmo se han adherido al programa, seguido de las especialidades quirúrgicas, de anestesistas y de otras especialidades. Esto es así en casi todas las comunidades autónomas o los estados, excepto en la Comunidad de Madrid, donde hay una mayoría de especialistas quirúrgicos. La encuesta de seguridad la han cumplimentado más de la mitad, el 58%, de los profesionales que se han adherido al programa. Las dimensiones que se han evaluado pues han salido similares a la media de profesionales del hospital, con una ligera o discreta mejor percepción de los profesionales quirúrgicos que los del resto del hospital. La formación la han realizado 558 personas, el curso básico, 531 el avanzado, con una tasa de aptos que han superado el curso del 95% y del 75% respectivamente. Y en cuanto a los resultados de los indicadores, no son del todo válidos para sacar conclusiones, ya que por los escasos datos que se han incluido. La forma de medición ya sabemos que son los resultados que incluye, no hay una auditoría externa, son los resultados que incluye el coordinador del hospital, y nosotros nos tenemos que fiar de lo que ellos ponen. Pero ya les digo que por lo menos en el primer año los datos han sido pocos y bastante irregulares. No obstante, el porcentaje de pacientes que han tenido una adecuada cumplimentación del listado de verificación quirúrgica ha sido del 63% y del 54% en la segunda mitad del año 2018. Por observación directa lo han medido muy pocos hospitales, pero sin embargo los resultados están en torno al 75% y en torno al 99% en el segundo semestre.
La disponibilidad de las etiquetas o de los rótulos para los medicamentos, para las jeringuillas precargadas, ha sido del 91% de los hospitales que han cumplimentado estos datos y su utilización está en torno al 50% en el primer semestre y en torno al 91% en el segundo. Bueno, para nosotros la guía del programa de seguridad de cirugía segura los ejes fundamentales son la mejora en la seguridad en el área quirúrgica, intentar captar cuantos más hospitales se quieran adherir al programa para conseguir el entrenamiento y la capacitación del mayor número de profesionales y poder medir sus indicadores. Hay aspectos que en el análisis que hemos hecho el primer año destacan. Primero, que son pocos hospitales, no se puede decir cuál es la evaluación de los hospitales españoles por los hospitales que están adheridos, que hay profesionales, que hay categorías profesionales que se han apuntado con más entusiasmo que otras y una vez más pues la enfermería, por lo menos en España y probablemente aquí también son el grupo profesional que con más ilusión se ha incorporado a participar en este programa. Hay comunidades autónomas o estados más cuyas autoridades se han volcado más y han apoyado la incorporación de sus hospitales al programa Cirugía Segura, a diferencia de otros, y que ha habido una respuesta positiva a la percepción de la formación que hemos ofrecido en el programa. Como resumen, podemos decir de este programa y en el primer año de pilotaje que ha habido un aceptable número de hospitales, 44 hospitales adheridos en todo el estado, en todo el país, un alto número de participantes, dado que era también el primer año, el año de pilotaje de 1085, y que ha habido una buena respuesta a la evaluación de los cursos de formación. Y en contra tenemos que hemos encontrado dificultad de compatibilizar en algunos estados, en algunas comunidades autónomas, porque es cierto que algunas comunidades autónomas ya tenían sus propios programas y no es fácil de compatibilizar cuando tú ya tienes tu programa, que a nivel nacional haya otro programa que pueda interferir. Además, hemos encontrado en muchos hospitales una falta de respuesta por parte de los gerentes que no han tenido la motivación o que no han sabido motivar a sus profesionales a adherirse al programa, y además que la introducción de datos de los indicadores ha sido de forma bastante heterogénea. No obstante, pues seguimos trabajando con el programa y esperamos o espero que podamos ofrecer próximamente mejores resultados y sobre todo que podamos mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Vitor. Pode sentar, se quiser descer ou ficar aqui à mesa, fique à vontade, porque a posição aqui não é muito confortável para assistir. Eu convido o doutor Petrônio Spinelli para dar continuidade e proferir a sua fala sobre o contexto da cirurgia no Rio Grande do Norte. Qual é a nossa situação atual? Primeiro, a gente quer reafirmar o agradecimento de estar aqui, né, e parabenizar por essa iniciativa novamente. E dizer que, para a gente aqui do Rio Grande do Norte, realmente é muito desafiador a gente falar desse tema. Quando fomos chamados para apresentar aqui qual é a realidade do nosso estado, da CESAP, a doutora Milena, que coordena os hospitais, né, quem preparou, mas ela não pôde vir e pediu para eu vir apresentar. Essa apresentação, na verdade, foi elaborada pela equipe da COU, da Coordenação dos Hospitais, mas assim não é fácil, né, o desafio que está colocado para nós aqui no Rio Grande do Norte em relação à situação de cirurgia. Até porque eu venho dos hospitais universitários, né?
A gente já teve a oportunidade de dirigir hospitais da universidade, coordenar o complexo hospitalar. E quando a gente experimenta o outro lado, que é o lado do Estado, né, de um conjunto de hospitais espalhados, uma realidade que eu vivencio como servidor do Estado e outras oportunidades que a gente passou na gestão, a gente vê uma disparidade realmente muito significativa. Lá nos hospitais universitários, esse tema que o professor abordou era um tema muito usual. Essa discussão de um conjunto de tecnologias que garantam segurança, que evite que o paciente, que o usuário seja operado no local certo, com todos os cuidados, feito profilaxias, feito todo um checklist do que tem que ser feito para evitar que, enfim, haja intercorrências indesejadas. A nível dos hospitais do Estado, a situação é extremamente diferenciada. Vamos passar aqui alguns números e alguns desafios, mas eu quero, em primeiro lugar, dizer que o primeiro desafio do Estado é desenhar a Secretaria Estadual como gestora do sistema. Porque, por incrível que pareça, o desafio nosso ele é essencialmente tornar o foco da Secretaria a gestão do sistema de saúde. Porque se a gente não tem um sistema com gestão, dificilmente nós teremos um desenho de rede adequado e dificilmente nós teremos um sistema, inclusive hospitalar, funcionando adequadamente. Quando a gente fala de saúde do Rio Grande do Norte, a gente pensa aonde? Pensa nos corredores, da falta de UTI, um conjunto de coisas. Então é até difícil a gente discutir qualidade quando o problema ainda está muito preliminarmente na questão quantitativa, na questão de desenho e na questão de gestão. A gente lembra aqui, né, que, em tese, o que a CESAP deveria fazer? Né? Ela deveria ordenar, discutir, coordenar, fazer gestão para a construção de redes, né, de organizações das regiões de saúde, trabalhar a gestão compartilhada de serviços mais complexos com os municípios, né, o apoio técnico para os municípios e, enfim, fortalecer o Sistema Único de Saúde. A CESAP hoje é essencialmente uma instituição gerenciadora de serviços hospitalares, com desenhos completamente fragmentados, sem grandes qualidades, hospitais regionais sucateados, sem função, extremamente deficitários e sem qualidade. A gente, na discussão de como tornar a Secretaria Estadual gestora, passa por um conjunto de modificações estruturantes. E, com certeza, esse apoio específico, né, que a gente está trabalhando, professores, particularmente nesse esforço de a gente começar a fazer pilotos, um projeto de alguns hospitais nossos, né, com apoio da Universidade, do Unesc, do programa, né, se qualificar, ele vai ser muito importante, mas isso aí só vai ter resposta se a gente conseguir avançar no desenho de gestão do sistema. É um pouco isso que a gente quer falar com vocês aqui também, tá? Então esse é o grande desafio que a gente quer trabalhar, né? Então nós precisamos colocar que todo esse desafio tem a ver com o momento que a gente está vivenciando. A gente vai passar muito rápido isso, né? É claro que é um desafio muito grande, é um desafio de rede mal direcionada, mal desenhada, os interesses que estão por trás do funcionamento dos hospitais, os interesses corporativos, os interesses políticos, né? Que isso fez com que houvesse uma distorção muito forte da presença da universidade, do Estado nas regiões, dos hospitais nossos, nas várias regiões do Rio Grande do Norte. Você tem uma ideia, nós temos algo em torno de 24 hospitais sob gerência direta da CESAP, né? Se você for fazer um comparativo com Pernambuco, você vai ver que lá eles gerenciam em torno de 8 hospitais. Isso mostra que boa parte dos nossos hospitais perderam a onda da municipalização e ficaram diretamente vinculados à CESAP, toda uma incapacidade de fazer o gerenciamento, de fazer funcionar de forma adequada. Isso é extremamente
agravado com subfinanciamento, mas ele é extremamente importante que seja analisado não do ponto de vista só financeiro, mas do custo, do desperdício do dinheiro, da incapacidade que a gente tem de qualificar o uso do dinheiro. Então, aqui foi dito, inclusive pela Secretaria Municipal, do que é que significa um procedimento mal desenhado, um fluxo mal resolvido e pacientes mal conduzidos, seja por questão quantitativa ou seja por questão qualitativa. Aqui a gente tem um pouco, só para dar uma visão mais geral, o desenho de regionalização do Rio Grande do Norte. Nós temos 8 regiões de saúde, tá? Esse é um desenho do Pacto pela Saúde que foi feito. Nós tínhamos anteriormente 6 regiões, agora nós temos 8 regiões, tá? Que aí estão bem desenhadas, né? Tem a região metropolitana, a primeira região, que a primeira região é aquela região ali aqui de baixo, aqui do litoral sul, né? Essa região aqui do Agreste, chamada, né? A terceira região, que é a região do Mato Grande, a região de João Câmara, né? A quarta região é a região do Seridó, né? A quinta região é a região do Traíra e Potengi, a sexta região é a região do Pau dos Ferros, e a sétima região é a região de Açu, né? A segunda região é a região de Mossoró, não sei se eu tinha falado dela, e a oitava região é a região metropolitana, né? Esse é um desenho mais geral. Aí a gente vai passar isso aí, né? São dados importantes, porque tem a ver com o quadro social do nosso estado, né? Que vai impactar diretamente com isso. E aqui a gente vai dar uma passada bem rápida. Quais são os equipamentos que nós temos e a sua capacidade, tá? Pelo menos em tese, porque isso aí é o desafio que a gente tem que construir, tá? Então, a nossa ideia, antes de passar diretamente para as regiões, é só explicar uma questão fundamental. Para a gente pensar em criar condições de gestão, nós precisamos trabalhar dentro de uma realidade de sustentabilidade. Porque se a gente não tiver capacidade de financiar, como aconteceu no passado, de fazer gestão, de fazer gerenciamento adequado e de financiar a capacidade resolutiva regional, nós não vamos conseguir superar essa fase atual. A imensa maioria dos nossos hospitais, e aí é um exemplo, né? Essa primeira região, nós temos hospitais em Canguaretama, em Santo Antônio e em São José do Mipibu. No desenho recente, o hospital nosso de São José do Mipibu virou uma maternidade, na verdade, e está sendo construído lá uma UTI. Né? O hospital de Santo Antônio foi um hospital extremamente esvaziado. Nós perdemos a capacidade de ter equipes, nós perdemos a capacidade de ter pronto-socorro realmente resolutivo e perdemos muita capacidade cirúrgica. E isso é muito ruim, porque, na verdade, quando a gente vai caindo no processo de estruturação e caindo no processo de capacidade gerencial local, o hospital ele vai sendo construído para dentro, nas adaptações, muitas vezes desqualificadoras. Nós temos um hospital aqui, por exemplo, em Canguaretama, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Nessa primeira região, eu vou dar uma explicação mais global, porque as outras regiões a gente vai só mostrar rapidamente, tá certo? Então, se você for, por exemplo, o hospital de Canguaretama é um hospital que tem caráter municipal. E é importante, professor, que quando a gente está falando em hospitais regionais, parece até que a gente está falando em grandes hospitais. Quando a gente vai ver para a classificação dos hospitais, você percebe que a imensa maioria desses hospitais que estão sob gerência da CESAP, ou seja, são do Estado, esses são os hospitais que podem ser classificados como de pequeno porte. Porque são hospitais que têm 40 leitos, até 40 leitos. Muitos deles não têm nem UTI. Por exemplo, esses que estão aí citados, são hospitais que têm 40 leitos, não tem UTI, tem centro cirúrgico, às vezes 2 salas de cirurgias, né? O hospital, por exemplo, de Canguaretama, estava completamente, digamos, sucateado, deteriorado. Estava não, está. É um hospital que realmente representava a decadência do desenho assistencial inadequado, não sustentável, que a gente tinha até então conduzido nos últimos anos na CESAP. E o interessante isso é que
esses hospitais, como o Hospital de Canguaretama, são hospitais que tinham custo aproximado, né? Alguma coisa em torno de 600 a 700 mil mês, né? E tinha um faturamento de 12 mil, 20 mil por mês. Imagina que desperdício de dinheiro, que irracionalidade que a gente não estava cometendo. O Estado, com orçamento do ano passado, de 1 bilhão e 900 milhões, envolvendo pessoal, e com serviços extremamente ineficazes, sem capacidade de responder a nada. Agora, pasme vocês, esses hospitais, o de Santo Antônio e o de Canguaretama, eles continuavam fazendo cirurgias. Como eram essas cirurgias? São cirurgias em ambientes extremamente frágeis, inseguros, muitas vezes, não só do ponto de vista físico, mas muitas vezes equipes incompletas, equipes que eram feitas com profissionais que eram, digamos assim, acostumados a fazer uma cirurgia do jeito que aquela técnica individual médica acha que pode fazer, sem protocolos, sem equipe completa, triados a partir de um critério corporativo de interesses políticos ou de interesses privados dos próprios profissionais. Quem regulava essencialmente para essas cirurgias era ou alguma coisa da própria gestão do hospital e não do sistema, ou do próprio médico. Não é incomum a definição do mapa cirúrgico ser feito no consultório particular do médico. Existem regiões nossas de saúde que, por incrível que pareça, para você fazer cirurgia, o caminho mais curto é fazer uma consulta no privado com o médico que atua no hospital. Isso é importante dizer para vocês, para ver o grau de desafio que nós temos. Porque para além da qualificação interna, tem um desenho a ser construído. E esse desenho a ser construído passa pela regionalização, que é a essência do que a gente está trabalhando, por isso que a gente mostrou esse mapa fragmentado em pedaços. Essencialmente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro, organizar o SUS regional a partir das redes assistenciais. Tem 3 elementos que nós estamos trabalhando com prioridade agora. O primeiro elemento é portas emergenciais resolutivas. Quase todos esses municípios aí, eles vão ter portas de emergência. Às vezes com médico 24 horas. Mas portas emergenciais que são extremamente de baixa complexidade, de baixa resolutividade. Na verdade, é muito mais resposta da urgência básica do que uma resposta de emergência real. Na imensa maioria das portas nossas, se chegar alguém infartado, chegar alguém morrendo, vai ser só um encaminhamento. Quando tem SAMU, está bom. E quando não tem SAMU, é aquela dificuldade objetiva. Nós, nessa região toda, por incrível que pareça, o que nós temos de mais resolutivo é a UPA de São José do Mipibu, que é uma UPA essencialmente municipal. Os nossos hospitais têm uma baixa capacidade resolutiva na porta de emergência e os hospitais municipais, as portas municipais, muito menos. Então, a primeira discussão é, nós precisamos ter uma rede assistencial de urgência e emergência de fato resolutiva. A segunda questão que nós estamos trabalhando é o desenho da rede cegonha. Nós precisamos e queremos que os partos sejam realizados de risco habitual nas regiões. E aí nessa região é uma coisa relativamente resolvida, porque a capacidade de resposta de São José do Mipibu é uma quantitativamente, ela responde quando funcionando plenamente pela necessidade regional, pela quantidade de partos que a região faz, que é em torno de 5 mil anos. Tá? Então é possível ser resolvido. E o terceiro elemento, que tem a ver com o debate de hoje, é exatamente a capacidade de cirurgias eletivas. Mas aí nós colocamos qual é a condição para a regionalização funcionar. Não basta botar no papel, gente.
Esse é o grande desafio na gestão. A gente que é da academia também, a gente sempre faz os desenhos, as discussões, os aprofundamentos. É claro que no mestrado, no doutorado, a coisa aprofunda mais ainda. Mas muitas vezes o desenho que a gente faz, ele não tem muita aplicabilidade prática. Porque às vezes um detalhe, um aprofundamento, como é que você está conduzindo a aeronave, né? O detalhe, às vezes faz com que a gente nem imagine que aquilo que a gente está desenhando não vai conseguir ir para a prática. Porque a gente precisa fazer um diagnóstico com profundidade aonde está o problema. Essa é a única forma de solucionar. É você diagnosticar com mais precisão. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso com os serviços do Estado? Por que esses hospitais foram sucateados? Por que a gente não tem gestão sobre os hospitais, gerenciamento sobre eles? Não tem regulação. Por que isso aconteceu? Porque se a gente não entender isso com profundidade, a gente não consegue ter a solução. Nós trabalhamos, além dos desenhos regionais das redes, nós trabalhamos com 3 elementos fundamentais para poder esse desenho acontecer. A primeira questão é, nós precisamos ter regulação transparente. Nós precisamos que as pessoas tenham acesso pela necessidade e que, se tiver critério não cronológico, esse critério seja técnico de saúde, de necessidade prioritária, e não no caminho qualquer outro que possa ser. Nós precisamos que o sistema seja transparente. Essa questão da transparência não é só uma questão de cidadania, não é só uma questão de justiça, mas é uma questão também de credibilidade. Porque qualquer serviço regional desse, ele só tem sustentabilidade se ele servir a região. E para ele servir a região precisa confiar que aquele hospital está a serviço do sistema, está a serviço da população e não a serviço político de atravessamentos, seja por outros interesses ou de corporação privada. Essa é uma questão fundamental. A segunda questão de respeito à sustentabilidade. Parece muito fácil e é muito comum as pessoas dizerem assim, por que você não abre esse hospital? Por que você não abre 10 hospitais aí? Porque tem uma questão objetiva de sustentabilidade. Nós temos ainda um modelo muito centrado nos hospitais. Mas o sistema de organização do SUS trabalhou toda uma lógica científica da deshospitalização. A ideia é que as pessoas tenham prevenção, promoção e que sejam cuidadas essencialmente na atenção básica. E que, consequentemente, há um processo, em tese, de redução de necessidade de internamentos. Isso é verdade? Com certeza, sim. Com todos os problemas, isso é uma verdade. Quantas crianças não deixaram de ser internadas em relação a 30 anos atrás? Não é? Eu que sou médico um pouco já velho, a gente experimentou muito no início, quando a gente começou a atender nos hospitais, a quantidade de crianças internadas, por desnutrição, por um conjunto de doenças evitáveis, por vacina, um conjunto de questões. Hoje o número de crianças internadas é muito mais baixo. O número de pessoas internadas passou a ser, em tese, essa é a lógica geral, tem que se diminuir, porque a tecnologia de tratamento domiciliar de um conjunto de coisas levaria a essa necessidade de ser reduzida. A questão é que esse desenho não acompanhou, de fato, com o devido à organização do sistema com resolutividade da atenção básica. Então, houve um processo de redução de financiamento dos internamentos, sem a contrapartida qualitativa da atenção básica para evitar a necessidade do internamento. Compreendem? Ou seja, se anos atrás era possível ter 10 maternidades nessa região, agora não tem financiamento para isso. Até porque houve não só acréscimo do custo da medicina, da saúde, como houve também uma mudança no processo de qualificação, de segurança. Então, se antes você tinha um médico fazendo parto numa determinada cidade, hoje, para você ter um parto de risco habitual seguro, você precisa de ter 4 profissionais médicos. Isso aumenta muito o custo. Então, a questão da sustentabilidade é fundamental. Quem vai bancar essa maternidade?
Que dinheiro? De onde vai vir? Nós precisamos de um financiamento ainda mais com a redução do financiamento federal, com as tabelas SUS congeladas. Nós precisamos do financiamento tripartite. Nós precisamos que o dinheiro referente da PPI, que vocês mais ou menos têm uma noção sobre isso, ou seja, aquela determinação virtual da quantidade, da cota de cada município, ser direcionada de forma racional na região e pactuado com eles sobre isso. Precisamos ter qual é o nosso ponto assistencial da assistência obstétrica. Todos os recursos possíveis federais deverão ser direcionados pela PPI para esse serviço. Nós precisamos ter a contrapartida do Estado e nós precisamos ter a contrapartida municipal. Porque senão você não tem sustentabilidade. Você faz um desenho legal, mas não consegue dar sequência, que esse foi um dos problemas que nós enfrentamos. E o terceiro elemento que a gente coloca como pré-condição para esse desenho é que essas unidades de segurança, não dá para aceitar qualquer assistência. Tivemos que, com toda a dificuldade política que isso possa ter, tivemos que suspender vários centros cirúrgicos, várias cirurgias, ou vários programas de cirurgias, por falta de segurança, por falta de equipamentos essenciais na sala de cirurgia ou no pós-operatório, por falta de regulação de transparência, por falta de equipe completa. Então, esse é um desafio gigantesco que a gente está trabalhando. E não dá para pensar a cirurgia isoladamente. Percebem? Precisamos pensar em desenhar a região de saúde resolutiva, transparente e segura. Esse é o desafio que a gente está colocado para a Secretaria Estadual de Saúde. Isso pressupõe uma extrema e delicada e difícil negociação com os municípios. Porque não tem como a gente fazer. Eu costumo dizer que o maior desafio nosso, viu, Marisa? Nesse momento, por incrível que pareça, talvez o maior desafio nosso é credibilidade, mais do que falta de dinheiro. Porque o Estado, nesse período, ele ficou tão focado para gerenciar serviços, essencialmente serviços que saem na mídia, serviços que pressionam, como Valfredo e outros mais, que ele perdeu a capacidade de interlocução, de cofinanciamento e de liderança com os municípios. Então, para fazer uma regionalização dessa, eu preciso toda uma pactuação com os municípios. E esse é um processo extremamente delicado, e esse tem sido o nosso esforço nesse momento. Eu estou falando no global, porque não tem como a gente separar a cirurgia isoladamente sem entender o todo. Tá? Não sei se está ficando claro. Tá tranquilo? Está bem entendido? Tá, então eu vou dar uma passada agora, rapidamente, nas regiões, só para vocês conhecerem, né? Até para as pessoas talvez se identificarem na sua região, né? Algumas pessoas são de outras regiões. Então, aqui a gente vai mostrar só os hospitais estaduais. Tá? Na verdade, nós temos Santo Antônio, que é o Hospital Geral, tem todo um equipamento tem duas salas de cirurgias, tem todo um equipamento para obstetrícia, mas não tem equipe. O que é que acontece? Isso é terrível, viu, professor? Porque o que é que acontece? Quando a gente tem uma equipe fragmentada, ou com uma quantidade menor de profissionais, isso leva a uma situação muito ruim na rede cegonha, porque esses profissionais terminam transformando a rede cegonha em rede de cirurgia. Todos os partos passam a ser cirúrgicos, porque eles são programados, só tem aquele dia que tem o profissional, então o profissional vai e faz parto. Existiam unidades que 100% eram partos cesarianos. 5 minutos, doutor Petrônio. Oi? 5 minutos. Tá bom. Então, eu vou dar uma passada bem rápida aqui, tá? Porque, na verdade, o assunto é muito vasto e a gente fica para complementar no debate, se for o caso, tá bom? Ok? Então, essa é a primeira região, como a gente já falou, tá? Essa é a segunda região, Mossoró. Essa região tem 3 hospitais, na verdade, tem 4 hospitais do Estado, né? 2 em Mossoró, que é o Tarcísio Maia, que é o nosso Valfredo do Oeste, né? E tem o Rafael Fernandes, que é um hospital de doença infecciosa. Nós temos Caraúbas e Apodi, que são hospitais com caráter extremamente típico de hospitais municipais ou micro-regionais. Tá? Eles estão numa parceria com os municípios da região. Tá? Essa região de João Câmara é uma região que tem mais baixo IDH, é onde tem mais vazio assistencial.
e por incrível que pareça, nós só temos um hospital estadual, que é o de João Câmara, que no momento está extremamente sucateado, apesar dos investimentos que foram feitos do Banco Mundial, que tem uma porta nova desenhada, enfim, para ser entregue agora, ok? O tempo está restrito. A 4ª região de saúde é a região, por incrível que pareça, com melhor desenho, com melhor situação, né? Porque nós temos 2 hospitais grandes do estado, hospital com mais de 100 leitos, né? Hospitais que estão em pleno processo de qualificação, né? Acho que são hospitais muito estratégicos. A 4ª região, ele meio que está formando um polo, uma terceira macro-região, né? A gente tem no desenho oficial do SUS 2 macro-regiões, uma Natal e uma Mossoró, mas a potencialidade dessa região, da 4ª região, entre Caicó e Currais Novos, é de tornar realmente um polo importante. Os hospitais esses são os hospitais que estão avançando mais, que têm uma qualidade muito importante, né? Avanços, inclusive na organização, na gerenciamento, na qualificação, um conjunto de coisas que a gente não vai detalhar aqui. Juntando isso, esse hospital de Acari, na verdade, ele foi municipalizado, ele era do estado, mas hoje está municipalizado. Juntando Caicó e Currais Novos e mais Santa Cruz, na sua capacidade assistencial da obstetrícia, a gente forma um bloco assistencial realmente importante no interior, tá? Essa aqui, nós temos essa região da 4ª região, lembrando que o Hospital de Santa Cruz, ele era do estado, mas foi municipalizado há muitos anos, e nós só temos um hospital que também está extremamente precário, mas tem centro cirúrgico e tudo, que é de São Paulo do Potengi, e tem uma porta também feita, a porta de emergência, pelo Banco Mundial, ok? Aqui a 6ª região é a mais complexa de todas, né? Porque é uma região que tem umas características que a gente não vai detalhar, porque o tempo não dá aqui, né? Mas o fato é que é uma região, primeiro, que tem um maior número de municípios, segundo, que tem os municípios relativamente do mesmo tamanho, vamos usar esse termo, terceiro, é uma região que tem inúmeros serviços municipais ou filantrópicos, né? Tem muita PAMI aí, tem muitas unidades regionais, municipais, tá? É uma situação muito complexa que a gente não vai detalhar aqui, mas esse é um dos grandes hospitais que nós temos também. O Hospital de Pau dos Ferros, ele tem UTI, ele tem centro cirúrgico, enfim, tem todo um processo potencial de assistência que a gente vai trabalhar com vocês aqui. E a região metropolitana, a gente não vai detalhar muito aqui, né, que é toda essa complexidade que a gente vivencia, né? Nós temos um conjunto de hospitais do estado, mais do que deveria, né? Além do Valfredo, do Giseu, do Santa Catarina, do João Machado, o Dioclésio, né? Que são os hospitais que são vinculados ao estado. O Hospital de Macaíba, que também é um misto, é uma maternidade, que tem uma UTI construída também, né? Bem, e por último, aqui da região metropolitana ainda, alguns detalhes que a gente vai passar. E por último, a última região, que é a 8ª região, que é a região do Açu, né? Essa região do Açu, nós temos 2 hospitais, um hospital em Angicos e um hospital em Açu. Esse hospital de Angicos foi municipalizado, o caráter dele era esse. Tem centro cirúrgico, é um hospital de pequeno porte, mas que tem uma estrutura razoável. E nós temos o hospital de Açu. Esse sim é um hospital maior, um pouco maior, tem centro cirúrgico, mas não tem UTI. E ele está sendo administrado, não só ele, mas ele é um bom exemplo disso, em parceria com os municípios, né? Até porque há uma decisão anterior, dentro desse desenho inadequado do Estado, de que os municípios deveriam ter uma participação maior. Então, houve uma intervenção jurídica, que também não vou detalhar aqui, e fez com que nós criarmos hospitais híbridos, e esse é um hospital híbrido. Como assim? O pronto-socorro, ele é gerenciado, ele tem o pessoal, tudo pelo município de Açu, e o resto do hospital é pelo Estado, né? A Açu tem um desenho em transição, porque a Açu está para inaugurar uma UPA, com todo o apoio do Estado, para que essa UPA realmente desafogue o hospital e tenha um desenho diferenciado. Esses hospitais do Estado que nós mostramos, todos eles estão em discussão a possibilidade de se implantar políticas de cirurgias eletivas regionais, claro que é num nível relativamente baixo, né? No sentido de complexidade, ninguém está propondo cirurgia cardíaca aí, né? Mas nós propomos cirurgias dessa fila enorme que nós temos,
e, consequentemente, eles podem ser e devem ser alvo desse processo de qualificação, para garantir segurança, para garantir transparência e para garantir sustentabilidade.